Estamos no capítulo 8 de Lucas. Este ano estamos estudando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Estamos no capítulo 8. Se você quiser acompanhar todas as mensagens, estão no nosso canal no YouTube, e você pode acompanhar todas as reflexões do Evangelho de Lucas. À noite nós estamos estudando o Evangelho de Efésios e na quarta-feira o Evangelho de João. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Lucas capítulo 8, verso 40. Vamos ler a palavra do Senhor, o nosso Deus. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém poderia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão que se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não importa, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Santo Deus, abrimos tua palavra, lemos a tua palavra, e agora, Deus, nós queremos meditar em tua palavra. Que nesta manhã, ó Deus, nada venha nos impedir de compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nesta manhã nada venha impedir de conhecermos, ó Deus, a profundidade, a largura do teu amor para conosco, da tua graça para conosco. Dá-nos compreensão à luz da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O episódio acontece em uma outra região de Decápolis. Acontece que Jesus atravessa o lago depois dele ter curado aquele homem que estava endemoniado, como nós vimos semana passada, e agora Jesus ele vem e se encontra com duas pessoas em uma multidão. A primeira pessoa que ele escuta, que vem a ele, é Jairo. Perceba bem, Jairo é uma pessoa de posses. Jairo é uma pessoa posicionada dentro da sociedade.
Jairo é um líder reconhecido dentro daquela cidade. E aquele homem, numa posição, numa condição, vai até Jesus pedindo que Jesus realize um milagre. Aglomera-se uma multidão ao lado de Jesus e, de repente, chega uma pessoa sem nome, chega uma pessoa doente. E a doença dessa mulher era uma doença extremamente terrível para os judeus. Porque, para os judeus, a mulher, enquanto entrasse no período de menstruação, ela era considerada impura. E ela não poderia nem tocar, e tudo que ela tocasse ficava impuro também. Era costume a mulher, no período da menstruação, ter que sair da casa e ir para um quarto no fundo da propriedade, para que assim ela não contaminasse outras pessoas, porque a menstruação era considerada impura. Chega então essa mulher, 12 anos, sofrendo com essa hemorragia, com essa doença. O texto nos diz que essa mulher gastou tudo o que tinha, todas as posses. Então ela é pobre, doente, impura, rejeitada e sofria de preconceito social. Mas olha que interessante, tem uma multidão ao lado de Jesus. Uma multidão se avoluma ao lado de Jesus. Quando Jesus percebe que essa mulher vem e o toca por detrás, e ele diz: algo de diferente aconteceu. Alguém veio até mim de uma maneira diferente. Alguém veio até mim e me tocou. Pedro não reconhece, não entende o que acontece. Porque Pedro já havia se acostumado a estar do lado de Jesus. A multidão que comprimia Jesus, que estava ao lado de Jesus, queria estar com ele, mas não compreendia a profundidade de quem era Jesus e do que Jesus era capaz de realizar. Queridos, nesses episódios, nós podemos ver algumas características de pessoas que procuram a igreja. Existem muitas pessoas que procuram a igreja porque tem algum problema, tem alguma dificuldade. Essa mulher hemorrágica, Jairo, tem um problema de saúde. E eles vão até Jesus. Existem pessoas que vão porque são curiosas. O que está acontecendo ali? Então, uma multidão de gente curiosa. E existe ainda um grupo que está para criticar. Porque existe ali, na casa de Jairo, um grupo que ri do Senhor Jesus. Nós vemos isso hoje em dia. Eu costumo dizer que igreja, existem 4 tipos de pessoas. Existe, de fato, aqueles que são clientes da igreja. Eles vêm se servir da igreja, mas eles não vêm servir na igreja. Existem muitas pessoas assim, são clientes. Eu contribuo, então eu quero que tudo aconteça certo, eu quero que a igreja me sirva e que tudo aconteça para mim, conforme o que eu quero. São os clientes. O segundo grupo de pessoas da igreja são o grupo de pessoas que não são nem clientes. Mas quando tem uma festa, eles gostam de estar junto. Por que as pessoas estão na casa de Jairo? Por que as pessoas estão rindo na casa de Jairo? Rindo do que Jesus está dizendo. Você conhece pessoas assim? Gosta de estar aonde as pessoas estão. Tem gente assim na igreja. Geralmente são os mais críticos, o que sempre tem alguma coisa ácida para dizer, o que sempre faz uma piadinha. Eu costumo dizer que essas pessoas não são clientes, elas são frequentadoras, porque não entendem a missão da igreja,
não conhecem a Jesus Cristo e não compreendem o seu papel dentro do corpo de Cristo. Existe ainda um terceiro grupo de pessoas, os doentes. Tem muita gente que vem na igreja porque está doente. Tem muita gente que chega na igreja doente. Mas esses doentes, eles vêm à igreja como vão no hospital. Você entra no hospital, se você fica internado, né, irmão Antônio? Você quer sair logo de lá, né? Não vê o dia, não vê a hora para sair. Vê o médico e já pergunta, posso sair agora? Né? Tem gente que está na igreja assim. E as igrejas estimulam isso hoje com as campanhas, né? Ó, vem 7 quartas-feiras, não quebra, traz uma oferta. Então criou isso aí, como tem muita gente doente, isso é lógico que vai dar certo. Quem que você conhece que não tem uma doença, que não tem um problema? Então se a gente quiser pescar, fazer uma grande pesca, é falar, olha, vem 7 quartas-feiras, porque 7 é o número perfeito, e 7 quartas-feiras Deus vai ver o seu sacrifício, e você vai sair daqui abençoado, todos os teus problemas vão ser resolvidos. Esse grupo de pessoas então anda nesse tipo de igreja. Agora, existe um tipo de pessoas que estão verdadeiramente na igreja, como está Jairo e essa mulher ao Senhor Jesus. Vão buscar ao Senhor Jesus porque entendem que Ele é a solução para as suas vidas. E por Ele ser a solução, eles se comprometem com Jesus Cristo. Não só um compromisso da boca para fora, mas um compromisso em se tornar membro, corpo, e se tornar pessoas que trabalham em prol do reino do Senhor Jesus. Você se encaixa em qual grupo? No primeiro? No segundo? No terceiro? Ou você já passou dessas fases e agora você entende o seu papel como discípulo de Jesus Cristo? O que nós vemos no texto é uma maneira muito clara que nos revela realmente quem são aquelas pessoas que o Pai está procurando. Você lembram lá de João 4, com a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos entender isso. O Pai está à procura desses. E quando o Pai encontra e vê uma pessoa que realmente entende que Jesus pode ser a solução total para os seus problemas, total para a sua vida, o Pai se alegra com isso. Nós vemos assim Jairo. Jairo vai até Jesus. Nós vamos ver esse Jairo na história aqui. Ele vai aparecer mais 3 vezes no Evangelho de Lucas. Ele vai aparecer no primeiro julgamento do Senhor Jesus Cristo, ele vai aparecer quando o Senhor Jesus Cristo estiver diante de Pôncio Pilatos, e ele vai aparecer logo após a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser um dos intercessores para que eles peguem o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, algumas pessoas dizem que essa mulher então se tornou uma das seguidoras de Jesus. Eu quero me deter agora principalmente nessa mulher, porque essa mulher revela algumas coisas que são muito importantes para nós cristãos. Essa mulher, ela vai se encontrar com Jesus diferente das outras pessoas. Eu quero te dizer nessa manhã, querido irmão, não é o culto que vai te tornar mais espiritual, não é o culto que vai encher o seu coração. O que de fato vai encher seu coração é a sede que está dentro de você. São as suas intenções, é o seu querer. Não torne vir à igreja como uma mera rotina. Não torne a sua experiência com Cristo numa mera rotina. Senão nada vai acontecer na tua vida. Nada.
Nada de diferente vai acontecer na tua vida. Vá a Jesus com expectativas, com desejo, profundo desejo de encontrar-se com Ele, profundo desejo de que Ele seja a solução para a tua vida. Ao longo desses 20 anos de igreja, o irmão Ricardo já viu muita gente que veio e foi embora, né, irmão Ricardo? Passou muita gente aqui, né? Muita gente que veio e foi embora, não ficou. E muita gente que foi embora ainda falando mal da gente. E quem fala mal daqui, não fala mal daqui, fala dele. Fala que ele estava aqui com os motivos errados. Fala porque ele veio aqui com os interesses errados. O coração dele não estava em Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, não faça parte de uma multidão de pessoas que busca o Senhor Jesus por interesses passageiros e transitórios. Queira de fato se encontrar com Jesus. Queira de fato ouvir Jesus. Queira de fato ser tocado pelo poder de Jesus. Essa mulher foi por trás do Senhor Jesus. E tão somente tocou o manto do Senhor Jesus. Ela teve sede de Deus, ela tinha vontade de receber algo do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos que tem mensagens que a gente traz e a gente sai daqui, principalmente a minha família percebe muito isso em mim. Tem mensagens que a gente sai daqui e eu falo, nossa, errei tudo, né? Eu não falo nada, mas elas percebem. Eu chego em casa, fico amuado, fico quieto, não gosto de falar nada com ninguém, que eu fico olhando, nossa, eu pisei na bola, errei naquilo ali, esqueci de falar aquilo ali e tal. E de repente, no outro dia, o Senhor fala com a gente, através de um irmão que fala, pastor, essa mensagem foi para mim. E aí eu entendo que eu só sou um emissor daquele que tem a verdadeira palavra de vida para todos nós aqui nesta manhã. Eu sou apenas um emissor. Eu sou apenas um rádio. E o rádio pode ficar chiado se você não sintonizar ele corretamente. As crianças não vão entender isso hoje, né? Não vão entender o que é acertar o rádio, colocar no dial, né, irmão Abreu? Não vão entender isso, né? Às vezes a gente colocava assim e ficava um chiado. É assim essa multidão ao lado de Jesus. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela vai lá, Paulo, e ela toca. Ela era proibida de tocar nas coisas. As coisas que ela tocava ficavam impuras. O texto não nos fala se essa mulher era casada ou se ela tinha sofrido o divórcio por causa do marido. Talvez ela foi rejeitada pela sua família. Mas o texto diz também que essa mulher já tinha experimentado coisas boas, porque ela gastou todo o dinheiro, então ela teve dinheiro, ela tinha recursos, e assim é para algumas pessoas. Muitas vezes a gente que nasce numa família com condições mais difíceis, né, a gente não sente tanto os solavancos da vida, porque às vezes tem pessoas que quebram financeiramente, tem gente que não consegue se manter no padrão a vida toda. Eu me lembro muito, na época do Fernando Collor de Mello, aquele presidente foi um marco para o Brasil, e ali, com o Fernando Collor de Mello, a coisa mais significativa, algo que mais marcou a nação foi que ele confiscou tudo que havia na poupança e nas contas bancárias. Lembra disso, Paulão? E ali, numa segunda-feira, teve muita gente que suicidou. Muita gente. Porque, às vezes, aquele que já passa dificuldade, enfrenta com tranquilidade a dificuldade. Mas para aquele que chegou a um ponto mais alto, é o que as pessoas falam, né? Aquele que já comeu um caviar não vai se contentar para comer uma carne de segunda. E às vezes a gente olha para essas circunstâncias da vida, e agora nessa pandemia, muita gente está passando dificuldades financeiras justamente por causa disso.
Essa mulher perdeu tudo, mas ela não perdeu o principal. Na vida você pode perder pessoas, na vida você pode perder emprego, na vida você pode perder a coisa que você mais gosta, mas eu quero te dizer uma coisa, na vida você não pode perder a sua fé. Não perca a sua fé. Porque terrível coisa é viver sem fé. Nunca perca a sua fé. Alimente a sua fé. Creia verdadeiramente que Deus pode realizar coisas extraordinárias na sua vida. Não perca a sua fé. Na vida nós não podemos perder a fé. Quem perde a fé perde tudo. Quem perde a fé não consegue viver. Quem perde a fé deixa de sonhar. Quem perde a fé deixa de acreditar no amanhã. Em comparação dessa mulher a Jairo, Jairo vai a Jesus também desesperado. Jairo vai a Jesus também e ele fala o seguinte: Jesus, a minha filha está morrendo. A gente não sabe até a profundidade dessa expressão dele. Ele vai ao Senhor Jesus buscando uma solução no Senhor Jesus. Ele vai lá ao Senhor Jesus, clamando ao Senhor Jesus. A mulher está aqui perto, ela está ouvindo. Ela nem chega para conversar com Jesus. Ela fala uma coisa muito importante, querido irmão, muito importante. Aprenda isso em nome de Jesus nessa manhã. Aprenda isso em nome de Jesus. Se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, fé. Fé é o ingrediente principal para as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não coloque a sua fé em coisas, não coloque a sua fé na religião, não coloque a sua fé em líderes, não coloque a sua fé em pessoas, coloque a sua fé em Jesus. Porque Jesus, Ele está passando nesse mundo. Assim como Ele passou por essa cidade, Jesus está passando. Hoje existe um grande movimento em todas as igrejas evangélicas em oração pela pátria brasileira. Desde criança, sempre que eu fui à igreja, todo domingo que antecedia o 7 de setembro, sempre a igreja fazia o momento cívico. Não é a primeira vez que eu prego de verde e amarelo nessa igreja. Todos os anos, no 7 de setembro, eu prego de verde e amarelo. Porque eu entendo, queridos irmãos, que Cristo está passando por essa pátria. Cristo está passando nessa cidade. Cristo está passando e esperando que os doentes venham, que os desesperados venham, porque Ele está de braços abertos para aqueles que o buscam de todo o coração e o buscam querendo ver a solução dEle. Desde 1977 eu me lembro dos momentos cívicos na minha igreja. Não é a primeira vez. Eu carreguei a bandeira na minha igreja. Eu tive esse privilégio de entrar carregando a bandeira. Isso não foi uma mera apoteose, não. Isso tem um sentido, um significado muito grande. Desde a minha tenra idade nós cantamos Minha Pátria para Cristo, um hino escrito, composto para a campanha nacional de evangelização de 1967, quando o pastor Dr. Billy Graham veio ao Brasil e lotou o estádio do Maracanã. E ali conta-se até hoje que mais de 100 mil pessoas converteram aos pés do Senhor Jesus. E ali esse hino foi cantado junto com o hino nacional, porque uma coisa que nós entendemos, queridos irmãos, segundo esta palavra,
E segundo o que nós estamos vendo aqui neste texto, o que a nação brasileira necessita é o que essa mulher faz e Jairo faz, necessita ir aos pés do Senhor Jesus. E se nós não mostrarmos isso, não ensinarmos isso, nós falhamos com essa geração, nós falhamos com essa nação, nós falhamos em transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos falhar, nós precisamos anunciar, nós precisamos viver este Evangelho. Agora, olha que interessante, a mulher está no meio da multidão, está indo, tocou Jesus. Jesus percebe que algo de diferente acontece. Pedro não entende, porque o coração de Pedro não estava assim. A multidão também não entende, porque o coração da multidão não estava ali. Mas se uma pessoa tiver um coração de fé, queridos irmãos, um coração de fé, olha o que o Senhor Jesus faz. Ele para, ele olha, de mim saiu o poder. Esse me buscou de maneira diferente. Esse me buscou e esse pode fazer algo de diferente. Esse pode fazer algo de diferente. Ele para e ele fala: quem me tocou? O que foi que aconteceu aqui? A mulher fica então constrangida. Talvez ela fica constrangida por causa dos preconceitos, por causa do contexto social que ela vivia, o contexto histórico que ela estava vivendo. Talvez ela pensou: nossa, será que ele ficou impuro? Talvez ela era supersticiosa. Nossa, eu toquei e ele ficou impuro. Eu não queria atrapalhar, eu só queria uma solução para o meu problema. Jesus percebe o que ela faz. Querido irmão e querida irmã, o nosso Deus não precisa de multidões. O nosso Deus precisa de pessoas que tenham uma fé genuína. Jesus para e olha para essa mulher. Eu vejo que Jesus, Ele não quer apenas curar o físico dela. Jesus quer curar mais. Ela fica constrangida e fala: fui eu, Senhor. Ela conta a história do Senhor para o Senhor Jesus. Observe o que Ele diz. Olha que expressão maravilhosa do que o Senhor Jesus diz: filha, a sua fé a curou. Amém, irmãos? Amém? Amém? A sua fé a curou. E agora o que Ele diz para ela? Vá em paz. Só Jesus tem a paz que verdadeiramente transforma as nossas vidas, preenche as nossas vidas e liberta o nosso ser de todo o mal, de toda a culpa, de todas as angústias existenciais. Só Jesus Cristo. Vá em paz. Você sabe o que significa essa palavra paz para um judeu? No hebraico essa palavra se chama shalom. E shalom significa vá com tudo ordenado na sua vida. Porque paz para nós brasileiros é um sentimento, né? Estou em paz. Significa que a pessoa está sentindo que está tudo resolvido na vida dela. Para o judeu, shalom é o entendimento de que nada sai do controle de Deus. Amém? Amém, irmãos? Jesus olha para ela e fala: vá em paz. Os teus anos de dores, de choro, os teus anos de preconceitos, os teus anos de solidão, os teus anos de angústias, os teus anos estão resolvidos. Vá em paz. Amém, irmãos?
Só Jesus é quem tem essa paz, só Ele que pode dar essa paz. Para essa mulher ele fala, vá em paz. Para a mulher que foi pega em adultério, vá e não peques. Mas para essa mulher, vá em paz, porque ela era atormentada, ela era atribulada na mente, no coração, em todas as esferas da vida dela, e agora Jesus diz para ela, vá em paz, a sua fé te curou. O texto então para aqui com essa mulher e continua com Jairo. E é interessante que as pessoas chegaram e falaram assim, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Observe isso, querido irmão. O nosso Deus não está ocupado para não agir em nossas vidas. Deus tem um plano. Jeremias nos diz isso, que Deus tem um plano. E os planos de Deus é que você prospere e experimente a paz dele, na sua vida, na sua família, na sua cidade, no seu país. Esses são os planos de Deus. A palavra de Deus também nos diz que o Senhor não muda, Ele não sofre variação, Ele é o mesmo Deus como até hoje. Mas Ele nos traz Jesus, e Jesus nos revela justamente isso, que quando existe a impossibilidade, quando os outros estão dizendo, não vai acontecer, não vai dar certo, acabou, só quem tem a última palavra em nossas vidas é Jesus Cristo, amém, irmãos? Você é capaz de dizer isso comigo? Só quem tem a última palavra na minha vida é Jesus. Vamos falar isso mais uma vez? Só quem tem a última palavra na minha vida é Jesus. Somente Jesus. Todos podem chegar e falar, não vai dar certo. Todos podem chegar e falar, acabou. Todos podem, mas você precisa, o que eu falei para vocês no início? Que essa mulher, ela perdeu tudo, mas o que ela não perdeu? O que você não pode perder na sua vida? Jairo não perde a fé mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não perca a sua fé. Amém, irmãos? Hoje o Senhor Jesus está nos dizendo que nós precisamos continuar com a nossa fé firme, nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar com Ele, nós precisamos crer. Ele chega, ele fala, ela não morreu, ela dorme. Pastor, quando a gente morre, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Pastor, quando a gente morre, o que acontece com a gente? A gente dorme? Porque aqui algumas pessoas defendem uma teoria que se chama o purgatório, né? Foi para o purgatório. Ou foi para um outro estágio. Eu vejo hoje crentes falando, não, ele está num estágio, em outro local, que não é nem no céu, nem no inferno, ele está em outro local. Queridos, nós vamos ver lá no final, que Jesus vai nos dizer isso de uma maneira definitiva, quando ele estiver na cruz do Calvário. Ele vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, amém? O momento de decidir e resolver as tuas coisas é hoje, é com Jesus agora. Você quer andar com Jesus por toda a tua vida? Confia nele, anda nele, crê que ele veio, que ele viveu, morreu ao terceiro dia, ressuscitou e hoje ele vive à destra de Deus. Confia nele, anda com ele. Compreende que ele é a solução para a tua vida. Quando você morre, você adentrou a eternidade. Não tem início, não tem fim. Você adentrou no local perfeito, no tempo perfeito, onde não existe dor, pranto, choro, não existe preocupação, não existe conta para você pagar amanhã, depois de amanhã, não existe o dinheiro que não entrou na conta, não existe ideologia, só existe Deus. Amém? Ah, pastor, então eu morri e vou para onde?
vai para o céu, amém? Vai com Jesus. Jesus fala, ela dorme. Mas o texto diz que o Espírito voltou a ela. Porque lá em Eclesiastes, o sábio nos diz isso, que o Espírito volta a Deus. O Espírito dessa menina voltou a Deus. E Jesus ressuscita, então, a segunda pessoa. Ressuscita a menina de Jairo. Nós vamos ver mais à frente, ele vai ressuscitar mais uma terceira pessoa. Agora ele ressuscita fisicamente alguém que foi considerada morta. E agora ele ressuscita essa pessoa. O pai pediu a ele. As pessoas falaram, acabou. Mas ele continuou crendo em Jesus. Amém, irmãos? Entenda isso nessa manhã. Continue crendo em Jesus, mesmo quando todos estiverem contrários. Mesmo quando todos estiverem falando o contrário, continue crendo em Jesus, porque Jesus não é homem para mentir, e nele não há sombra de variação. Creia e continue crendo no Senhor Jesus. Com a mulher hemorrágica, Jesus parou e deu atenção a ela. Fez no meio da multidão. Com esse casal, Jesus fala, não contem o que aconteceu. Querido irmão e querida irmã, entenda que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele tem maneiras diferentes de nos tratar. Ele nos conhece. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a nossa personalidade. Ele conhece quem somos. Não fique querendo ter o tratamento de A, de B ou de C. Não, porque Deus ouviu a oração de fulano, não ouviu a minha. Não. Tira isso do seu coração. Tira isso da sua vida em nome de Jesus. E olhe para o Senhor Jesus, olhe para esse texto e entenda que Ele trata cada um conforme a sua necessidade. Ele atendeu o rico, atendeu a mulher hemorrágica, a impura, atendeu o perturbado de Decápolis, o endemoniado de Decápolis, que não tinha nada e que ninguém queria ele por perto. E ele faz a restauração naquele homem, liberta aquele homem, cura aquele homem, e manda ele ir e falar à família dele. Aqui ele diz para Jairo, não fale nada com ninguém. Querido irmão, tenha um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, amém? Se você não tiver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, você nunca vai compreender a vontade, o plano, o querer de Deus. O que é ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus? Tire do seu dia um tempo para você orar. Tire do seu dia um tempo para você ler a palavra, meditar na palavra. Não leia como se fosse um amontoado de letras que vão se formando, vai formando uma palavra, vai formando uma frase. Leia como alguém que deseja ouvir a voz de Deus para você. Porque Deus nos trata de maneira pessoal. Tem pessoas que não são da leitura, eu compreendo isso. Hoje você tem recursos. A Bíblia online, você coloca e ela fala o texto bíblico para você. Se você procurar no YouTube, você tem a Bíblia falada pelo aquele apresentador, Cid Moreira. A voz dele é maravilhosa. Se você quiser, você pode ouvir a palavra de Deus contada com histórias, como história. Mas tenha um tempo com Deus. A mulher foi procurar se esconder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não aceitou isso, porque Ele quer que você olhe nos olhos dEle. Ele quer que você ouça a voz dEle.
Ele quer que você entenda que Ele quer ter um relacionamento com você. Jairo, na casa de Jairo, ele chama a família e conversa com eles. Com o endemoniado, ele ajeita aquele homem, dá um banho nele, tira aquelas coisas, torna ele equilibrado e fala: agora você vai e se apresenta à sua família, porque o milagre precisa continuar. Eu quero te dizer nessa manhã, queridos irmãos, 3 verdades para mim fundamentais nesse texto. A primeira delas: nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não devemos deixar de acreditar em Jesus Cristo por nada. E nós devemos ter um relacionamento verdadeiro, profundo, diário e cotidiano com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você está hoje, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, nem na sua família. Mas eu te convido a você fechar os seus olhos nesse momento. E que você exercite nesta hora a sua fé, talvez como Jairo, talvez como o homem de Decápolis, talvez como essa mulher. Um hino antigo dizia assim: Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passar com o amor dEle, passar com a graça dEle, porque é Ele quem tem a solução, é Ele quem tem as palavras de vida, é Ele que tem a paz para o nosso coração, é Ele quem tem aquilo que eu e você precisamos. Cristo está hoje a passar, Cristo está hoje a passar. Não deixe Ele simplesmente passar. Estenda sua mão, toca no manto. Se tão somente tocar, o poder dEle se derramará na sua vida. Cristo está hoje a passar. Passar, passar. Muitos vão deixar Ele passar, infelizmente. Mas que você não seja essa pessoa da multidão, mas que você seja a pessoa de fé, a pessoa que tem fé, porque Cristo, quando Ele passa, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele nos dá a verdadeira esperança, Ele nos dá a verdadeira paz, o shalom dEle, o shalom de Deus, a paz de Deus. Obrigado, Pai Celeste, porque não importando a nossa condição, o Senhor olha para nós, o Senhor entende a nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Obrigado, porque o Senhor não passa de maneira fria, o Senhor não passa incólume pelas nossas vidas, mas o Senhor passa, e o Senhor deseja trazer a paz aos nossos corações. Que nesta manhã o Teu Santo Espírito ministre da Tua graça e da Tua paz a cada coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.